Fazer um vídeo sobre radiação e câncer e quais são as formas de a gente acabar desenvolvendo e tendo câncer durante a vida. Antes de começar aqui com o que eu tenho desenhado, vamos falar do primeiro, que é o mais comum, né? O que o pessoal acaba falando muito também, que é o patológico. Então, alguém da sua família, da sua linha, né, de descendência, dos seus parentes, seu pai, seu avô, sua tia, eventualmente tem um câncer de mama, um câncer de próstata, e você acaba tendo essa tendência de também ter, por uma questão realmente patológica, né? É uma descendência que vocês têm do DNA de vocês, e de ter essa maior suscetibilidade a esse tipo de câncer. Então a gente faz esse acompanhamento, sabendo que você já tem essa maior predisposição. Dito isso, isso é apenas uma predisposição. O que vai causar realmente, provavelmente são uma dessas coisas aqui, que eu vou explicar agora. Então, existem pessoas que não têm certa disposição genética e existem pessoas que têm. As pessoas que têm disposição vão ter a maior probabilidade de acabar desenvolvendo ao longo da vida um tipo específico ou outro de câncer. Mas as pessoas que não têm também têm uma probabilidade, obviamente menor, por não ter essa incidência genética na família. E a forma que elas acabam desenvolvendo é a mesma. Eu acho que para começar essa explicação aqui, a gente tem que começar pelo DNA, né? Aqui eu vou fazer uma simplificação bem simplificada, tá? Então, acaba que sendo até um pouco diferente da realidade aqui, mas é para facilitar o entendimento. O DNA, a gente sabe, a gente lembra da figura que é mostrada nas escolas e em muitos lugares. Ele tem esse formato aqui que parece duas espirais, né? Uma paralela à outra aqui. E esse é o formato que ele tem, assim, mais ou menos. Além das espirais, a gente tem esses traços aqui, que podem ser notados aqui, que eu desenhei em cada espiral, tá? Uma paralela à outra. Esses traços são os componentes do nosso DNA de fato, tá? Essas espirais é somente o formato que ele acaba tomando, e é como se fossem linhas de apoio para, de fato, os dados genéticos, que são esses traços aqui que a gente tem ao decorrer das espirais. Esses traços usualmente têm uma ordem, tá? Aqui a gente tem uma ordem simplificando, que é, por exemplo, como se fosse um ímã. O ímã, a gente tem dois lados, o lado norte e o lado sul, ou o lado que puxa e o lado que repele, né? Então, normalmente, em um ímã a gente tem dois lados, o positivo e o negativo. O DNA normalmente tem uma sequência. Essa sequência podem ser várias coisas, tá? Podem ser várias e várias opções. Mas aqui eu vou simplificar no formato de ímã, porque fica mais fácil de acabar explicando aqui, ok? Mas entenda que, na realidade, essa sequência pode ser de várias coisas. Então, aqui na sequência que eu exemplifiquei do DNA, a gente tem norte, sul, um paralelo ao outro, sul, norte, norte, sul. Então, a gente tem essa sequência que se repete. Norte, sul, sul, norte, norte, sul. Isso aqui é o nosso DNA base, isso aqui é o que deveria ser, ok? Para continuar explicando, a gente precisa saber para que o DNA é usado. O DNA ele é usado para replicação de células, né? Quando a gente, por exemplo, acaba se machucando e nossa pele acaba abrindo, e a gente tem esse processo de recuperação da pele, que ela vai crescendo de novo, vai passando por várias fases da construção da pele, ou, por exemplo, quando a nossa pele por si começa a fazer, tipo, por exemplo, criar escamas, ou no pé que ela começa a descascar, esse processo é um processo que a gente perde células, né? Células morrem e tem a criação de novas células. Então, para a criação dessas novas células, a gente pega as células já existentes, que já tem o DNA delas, e replica para criar células novas, ok? Esse processo de replicação, a gente precisa pegar essa ordem aqui que eu expliquei, norte, sul, sul, norte, norte, sul, e replicar várias vezes para a gente criar um novo material
genético, né? Que são novas células, aqui no exemplo, células de pele. Esse processo, existe ferramentas no nosso corpo, né? Ferramentas biológicas, que fazem esse processo. Só que esse processo é um processo como qualquer outro, né? E é um processo que às vezes não ocorre bem. Às vezes ele tem alguma falha. Então, na maioria das vezes, a gente vai conseguir copiar nosso DNA, criar novas células e seguir a vida. Porém, existem casos em que a gente vai tentar fazer uma cópia desse DNA e vai acabar criando uma cópia assim: norte, sul, sul, norte, sul, sul. Na onde que deveria ser norte, sul. Tá vendo que esse sul e sul são o mesmo e não tão opostos como deveriam ser? Às vezes a gente acaba copiando uma parte errada do DNA. Isso é normal no nosso corpo. Quando isso acontece, a gente tem vários mecanismos que ajudam a gente a remover essa parte do DNA que foi copiada errada e depois se escrever certa. Por exemplo, norte-sul, que é como deveria. Então, o nosso corpo ele tem mecanismos que impedem essa replicação errada do DNA. Caso alguém queira pesquisar, a gente tem provavelmente ali uns 5, 6 mecanismos do tipo, mais variados, de mais variadas formas de como reconstruir o DNA. Tanto que existem várias formas do DNA ser reconstruído errado também, tá? O DNA pode errar um desses pontos, pode errar vários, pode quebrar no meio, várias coisas podem acontecer. E a gente tem vários mecanismos para cada um desses erros serem corrigidos. Isso é importante porque eu quero explicar que isso aqui é algo natural, tá? Isso acontece no nosso corpo no dia a dia, tá? Múltiplas vezes ao dia, inclusive. E depois que a gente tem esse DNA, só para concluir o ponto aqui sobre o DNA, esse DNA acaba virando o mRNA, que é mais ou menos o DNA em si, só que achatado, né? Só que ele é aberto, como se ele removesse essas espiras paralelas e ele se torna uma linha só. Porque é dessa forma que ele é lido e ele se transforma em proteínas e na própria replicação celular. Então aqui é sobre o DNA. Cada parte aqui que eu expliquei tem uma probabilidade. Então a probabilidade do DNA ele ser replicado com sucesso é muito alta. Dele ter sido replicado errado, ela é relativamente baixa. Isso aí depende de vários fatores, tá? A gente tem que considerar também quantas células são replicadas por minuto no nosso corpo, tá? Então isso é uma informação a mais que talvez seja necessário procurar para vocês entenderem melhor. Porém, existe uma probabilidade baixa, assim, da gente ter isso aqui replicado errado. Acontece várias vezes, porém a probabilidade, considerando a quantidade de aplicações que a gente tem no nosso corpo, é baixa. E depois que ele é replicado errado, a gente ainda tem a probabilidade dele conseguir corrigir. E ele corrige muito bem, tá? Então o nosso corpo consegue corrigir a maior parte dessas células que foram copiadas erradas, tá? Desse DNA. Assim que a gente conseguiu corrigir o DNA, ele segue a vida normal. Porém, existe a possibilidade dele não ter conseguido replicar, corrigir esse DNA que foi copiado errado. Existe N possibilidades em que o DNA acaba aqui ficando no nosso corpo de forma equívoca, né? É um DNA que não segue esse DNA base que a gente deveria ter copiado. E quando a gente tem uma célula com esse DNA errado, a gente tem 3 caminhos principais. O primeiro, essa célula percebe que ela está com o DNA errado e ela simplesmente para de se replicar. A célula ela vai parar e ela vai ter o período de vida dela. Assim como nossa pele, assim como tudo no nosso corpo tem nosso período de vida. Assim que a célula morrer, acabou aquele DNA errado sobre o nosso corpo. Essa é a primeira possibilidade, tá? Ela provavelmente é uma das ideais também, porque a célula errada ela morre com o tempo. A segunda possibilidade é que a célula também percebe que está errada e a célula entra no modo chamado de autodestruição. Então a célula ela se autodestrói
e ela morre mais cedo do que deveria, mais cedo do que o próprio tempo de vida dela, porque ela percebe que está errado, ok? Então esses dois modos são bons. O primeiro modo, ela percebe que está errado, para de se multiplicar e morre com o tempo. E o segundo, ela morre imediatamente a partir do momento que ela percebe, tá? E tem o terceiro, que o terceiro é o mais problemático de todos. A célula não percebe que tem um DNA errado, ela continua no nosso corpo e ela continua se multiplicando. Então a gente tem um DNA alterado, ou seja, uma mutação no nosso corpo se multiplicando a níveis celulares normais ou até maiores. Isso é o que acaba criando tumores no nosso corpo. E aí a gente vem àquela classificação do câncer que é muito importante. A gente tem tumores que não tem problema de estarem lá, ok, eles estão crescendo, talvez não deveriam, às vezes eles param de crescer, existem vários fatores. E a gente tem tumores que são de fato ruins, né? Aquela classificação de tumores benignos e malignos. Então, essas são as três opções. Essa terceira é a opção que de fato causa o câncer no ser humano, tá? Quando a gente tem uma replicação errada que se mantém no nosso corpo e continua multiplicando a um nível celular normal e cria tumores. Esses tumores podem ser aceitáveis de estarem no nosso corpo ou não, e acabam se tornando cânceres realmente prejudiciais à saúde. Isso é um processo normal que pode acontecer a qualquer dia no nosso corpo, ok? Isso aqui a gente não precisa de nenhum fator externo. Isso aqui acontece todo dia, múltiplas e múltiplas e múltiplas vezes no nosso corpo. Simplesmente pela nossa existência. Então, simplesmente por existir, a gente eventualmente pode desenvolver um câncer. Não é comum, né? Mas existe essa possibilidade, ok? E isso aqui é essencial de entender para a gente entender outros causadores de câncer. Por exemplo, o muito comum, ok, são os raios UV do sol. Por isso que a gente tem que passar protetor solar. Os raios UV, eles são uma radiação, ok, emitida pelo sol, que atinge nosso corpo, atinge nosso DNA por vezes e altera aqui a nossa replicação celular. E eventualmente ela pode fazer com que um DNA que tinha sido copiado certo fique errado e a gente tenha que ter a sorte do nosso corpo conseguir corrigir isso. Se ele não corrigir, ok, a gente acaba criando um tumor por conta do sol. Isso é raro. Nosso corpo ele normalmente corrige essas alterações que o sol causa, porque o sol causa várias e várias alterações na gente todo dia e o nosso corpo na maioria das vezes corrige, tá? Então isso aqui não é um problema na maioria das vezes, porque o nosso corpo ele tá lá para corrigir, ele tá acostumado a corrigir esse tipo de coisa, tudo bem? Então, esse é um dos motivos, tá? Mas outras coisas que emitem radiação além do Sol, obviamente o Sol é mais potente e mais preocupante, porém outras coisas que emitem radiação também, que podem causar esse tipo de coisa além do nosso sistema natural, a gente tem que lembrar que isso aqui acontece naturalmente pela nossa existência. Isso aqui intensifica. Outra coisa, banana. Banana tem vários ingredientes ali que emitem radiação no próprio composto da banana. Então, ingerir banana, em teoria, aumenta a probabilidade disso aqui acontecer. Porém, se você come uma banana, 2, 3, 4 por dia, isso provavelmente não é significativo. Então, não existe uma contraindicação à banana. Mas a banana emite, sim, radiação capaz de fazer essas alterações. Tudo bem? Outra coisa é a estrada. A estrada, o chão, a própria terra emite radiação. Então, se você anda na rua, automaticamente você está sendo exposto à radiação. Pelo sol, pela rua e pelo que você come. Isso é normal, tá? A gente é emitido a radiação todo dia. Isso aqui não vai fazer isso aqui necessariamente acontecer. Porque isso aqui acontece sozinho. Isso aqui aumenta a possibilidade, mas não é significativo, ok? Então não existe nenhuma contraindicação a isso, porque a gente precisa viver, a gente precisa andar, a gente precisa comer. Existem várias outras frutas e comidas que também emitem radiação, não é só a banana é o mais comum, tudo bem? Então é importante saber que nada disso é contraindicativo, tudo bem? Outro ponto importante é que esses são causadores naturais de radiação, são coisas que estão no nosso dia a dia. Outra coisa que também causa radiação
que são feitos pelo homem, por exemplo, são o celular, que emite um tipo de radiação que não é perfurante, então raramente ele vai conseguir atravessar seu corpo, mas ele também emite. Ele raramente, ele não causa isso aqui, ok? Mas ele emite um tipo de radiação também que não consegue entrar no nosso corpo, por isso que ele não é prejudicial à saúde. Assim como o micro-ondas, porque a radiação que o micro-ondas emite fica contida dentro do micro-ondas, e mesmo que ele saia do micro-ondas, o máximo que essa radiação consegue fazer é fazer você sentir um pouco mais quente na região que ele sai. Porque a radiação do micro-ondas também é uma radiação não perfurante, ao contrário da radiação UV do Sol, que perfura sim e todo dia faz essas alterações do nosso DNA. Por isso que é importante o protetor solar. Diferente desses dois que a gente não precisa de proteção. Assim como as antenas de 4G, 5G e telefonia móvel. Elas emitem certa radiação, certa frequência, ondas eletromagnéticas, porém não é perfurante, isso não causa problemas pra gente nesse sentido aqui, ok? E uma comparação legal de fazer é a radiação que a gente sofre no dia a dia. Aqui eu estou colocando números arbitrários, só para vocês terem noção, e tentar explicar um ponto aqui para as pessoas não terem medo de certas coisas. Porém, esses não são os valores reais, tá? Então é importante procurar os valores reais na internet. Caso vocês realmente queiram saber qual é o valor real e o valor médio, dependendo da cidade e de vários fatores, tudo bem? Isso aqui varia bastante, tá? Então, isso aqui é só um exemplo realmente. Então, aqui, supondo que no dia a dia, dados esses fatores naturais que eu contei e esses fatores aqui, a gente é exposto a 10 unidades de radiação. Então, cada dia que a gente vive, a gente é exposto a 10 unidades de radiação. Considerando isso, um raio-x que a gente faça nos expõe a 50 unidades de radiação. O que isso faz? Isso simplesmente, considerando que todo dia a gente é exposto a 10 graus de radiação, significa que se a gente viver 5 dias, é equivalente a um raio-x. Isso significa que o raio-x vai matar a gente? Não. Significa que se a gente viver simplesmente 5 dias sem fazer nada, a gente vai estar exposto à mesma radiação que um raio-x. Então, o raio-x é praticamente insignificante comparado à radiação que a gente é exposta no dia a dia. Ok? Por isso que não há preciso ter medo de operações que envolvam radiação. Obviamente, o ideal é que a gente seja exposto à menor quantidade possível de radiação no nosso dia a dia e que os médicos tentem diminuir a nossa exposição à radiação. E é o que os médicos normalmente tentam, os clínicos. Porém, é necessário e não é muito diferente do que a gente sofre no dia a dia. Então não é algo que tenha um problema. Os operadores de raio-x, ok, eles sim têm que se preocupar, porque eles fazem várias operações por dia. E múltiplas mesmo, 10, 20, 30, 40, até 100 operações por dia, dependendo do caso. E eles não podem ser expostos a 50 vezes 100, né? Que seria, no caso aqui, 5.000 de radiação diária. Porque isso sim seria um número muito elevado. Por isso que eles se protegem no momento do raio-x e a gente não. Porque pra gente, um raio-x a cada 6 meses não é um problema. Porém, para eles, que fazem vários por dia, com certeza pode ser um problema sim. Tudo bem? E a banana também, aqui é um exemplo, obviamente a banana ela exerce um valor menor que isso, mas aqui, por exemplo, se a banana oferecesse 20 unidades de radiação pra gente, a mais além do dia, isso também não seria um problema, considerando que o nosso dia ele tem aqui 10 de radiação. Então, se a gente viver 2 dias, é o equivalente a comer uma banana. E como a gente não come banana todo dia, normalmente, isso não é um problema, tudo bem? Então, esses valores aqui são muito baixos, considerando que todo dia a gente é exposto a 10 unidades de radiação e tudo bem esse valor, tudo bem? Esse raio-x, tudo bem se é exposto a 50 graus de radiação em um dia, não há problema. E essa banana também. E para concluir o ponto aqui, em resumo, tá? É que a gente não precisa ter medo disso, a gente não precisa ter medo disso, apesar que esse aqui é sempre bom a gente cuidar, principalmente nos horários que ele
está mais forte, nos períodos que ele está mais forte, e por que ele é o mais perigoso que a gente tem no nosso dia. Mas para concluir tudo mesmo, é que a probabilidade da gente eventualmente desenvolver um tumor que pode sim ou não levar a um câncer benigno ou maligno é a probabilidade de uma radiação atingir o nosso DNA ou uma mutação ser causada naturalmente através do processo de replicação celular que acaba falhando e não é corrigido. Então essa é a primeira probabilidade que precisa atingir a gente. A segunda é a probabilidade de não ser corrigido. Então, acontecer uma mutação, seja via radiação, seja via a forma natural, ela não pode ser corrigida, porque se for corrigida não é problema. E a terceira, essa célula que tem um DNA errado, uma mutação, ela tem que se multiplicar e virar um tumor. Lembrando que a célula tem 3 opções. Ela pode morrer com o tempo, morrer automaticamente, percebendo que está errada, ou se multiplicar e virar um tumor. Então, essas 3 probabilidades, que são relativamente baixas, têm que acontecer ao mesmo tempo para a gente conseguir ter um tumor e ele eventualmente ser benigno ou maligno na categoria de classificação de tipos de tumores e câncer. Então, é essa a explicação. Ok, é uma simplificação muito grande, principalmente nessa parte de biológicos, e também nessa parte aqui de emissões de radiação e ondas eletromagnéticas. Porém, eu acredito que é uma explicação um pouco mais conclusiva e um pouco mais extensa das que eu comumente vejo na internet, de como acontece a criação de um tumor dentro dessas duas vias. Qualquer dúvidas ou qualquer correções que queiram fazer, principalmente de profissionais da área da saúde ou profissionais da área biológicas também, que entendem muito mais disso, por favor, colocar aí nos comentários. Mas eu acredito que é uma boa simplificação. Obrigado.